Não bastava apenas a burguesia e seus intelectuais dizerem que as coisas eram assim mesmo. Não bastava apenas a polícia reprimir, prender ou matar líderes operários, grevistas e outros. Não bastava conduzir longas jornadas de trabalho na base do chicote, como era comum, e da ameaça de fome. Era necessário que a estrutura do corpo e psíquica se moldassem em função do sistema econômico, de modo que, frente à situação mais absurda que alguém pudesse vivenciar, ele a aceitasse, não pela força, mas como se ela fosse inevitável e natural. Olá, aqui é o Vanderlei Todai. A pergunta que o Reich faz no início dos anos 30 é: por que é que não bastava a posição de classe do trabalhador para que ele aderisse ao movimento revolucionário socialista? Ou de outra forma, por que é que as massas de trabalhadores aceitavam a ideologia dominante, que era evidentemente contrária à sua posição de classe? Ou mais ainda, por que é que a posição de classe de um trabalhador não coincidia necessariamente com a sua posição ideológica? O Reich vai perceber que não bastava fazer um trabalho de conscientização de classe apenas informando o trabalhador da sua condição, dos seus interesses econômicos, ou explicando as crises capitalistas e de como a burguesia dominava o Estado e a propriedade. A ideologia burguesa capitalista não era um mero sistema de ideias, porque se ela fosse apenas isso, um outro conjunto de ideias que correspondesse melhor à realidade do trabalhador seria suficiente para quebrar a velha ideologia e dar ao trabalhador consciência de classe, trazendo ele para o movimento revolucionário. Mas não era assim que as coisas se passavam no campo da ideologia. A ideologia, como modo em que as ideias e interesses das classes dominantes se impõem como ideias dominantes, não era apenas um circuito de ideias racionais e objetivas que pudessem ser contrapostas com uma outra objetividade melhor e mais lógica. A ideologia era composta de um núcleo afetivo, emocional e irracional. Esse núcleo irracional permite que as massas aceitem uma ordem de poder baseada na violência, na guerra e na exploração, que é claramente oposta aos seus interesses e necessidades. O Reich cita o exemplo de um soldado. Por que é que um soldado se dirige voluntariamente para morrer numa guerra sobre a qual ele nada sabe em nome de autoridades que ele aceita e princípios abstratos que não correspondem ao seu modo de vida? Diz o Reich, havia um outro componente interno à estrutura psíquica das massas que impedia a formação da consciência de classe e que colocava a posição de classe do sujeito em contradição com a sua posição ideológica. Esse componente fazia com que ele negasse a própria condição de classe e aderisse à ideologia das classes dominantes, por mais explícita que fosse essa contradição. Um componente psíquico-emocional que impedia o sujeito de se rebelar contra as estruturas sociais. Diz o Reich, esse componente é a moral antissexual. Ou como eu gosto de colocar a questão, a repressão da necessidade da sexualidade se traduz em repressão moral. Essas duas repressões, sexual e moral, anulam a nossa capacidade de rebelião. Cabe aqui fazer um breve recuo para explicar o significado da sexualidade para o Reich. Diferente do Freud, que criou um mito pessimista em torno da sexualidade da cultura, o Reich vai ver a sexualidade como um conjunto de forças orgânicas, em particular a sexualidade genital, que direciona o sujeito em busca de prazer e satisfação. Essa busca por prazer e satisfação sexuais é a base da criatividade e do contato com a realidade. Primeira questão, a sexualidade não é apenas genitalidade. Segundo, a sexualidade se expressa bem pelo conceito de libido, que é o modo como o organismo fixa sua energia nas coisas e relações em busca de prazer. A libido tem várias faces, como a libido oral, anal e genital. A genitalidade é apenas uma fase da libido, ainda que seja muito importante. Diz o Reich, quanto mais uma sociedade permite que a satisfação das necessidades da libido, o que significa a satisfação que a criança recebe
pelo olhar materno, a satisfação oral na amamentação, a satisfação livre da genitalidade, por exemplo, isso nas primeiras fases da vida, mas também nos momentos seguintes da vida, mais criativo, saudável e satisfeito é o sujeito. Aqui a genitalidade tem um papel muito importante, porque é ela que faz a função de colocar o sujeito em contato ativo com o mundo, expandindo o organismo e ampliando como nenhuma outro prazer. Diz o Reich, quanto maior for a satisfação sexual e genital do sujeito, maior a sua capacidade criativa, o seu contato com a realidade e a sua intolerância à dominação. Quanto mais reprimidas forem as necessidades da sexualidade, quanto mais ela for insatisfeita ou reduzida às demandas instrumentais de uma vida cotidiana coisificada e sem sentido, menos satisfeito, menos criativo e mais perverso será o indivíduo. Essa foi, inclusive, uma das principais disputas do Reich com Freud. O desenvolvimento da sexualidade no Reich não estava em contradição com a cultura, mas a cultura se desenvolvia mais e melhor, no sentido de uma direção mais saudável, se as necessidades da sexualidade fossem livres. Foi por isso que o Reich fez todo um estudo sobre o comportamento sexual de sociedades não patriarcais e de sociedades onde a sexualidade ainda não havia sido sistematicamente reprimida. E estas sociedades demonstravam claramente que a sexualidade não estava em contradição com a cultura e que havia muitas culturas avançadas, criativas e muito mais saudáveis do que a civilização do Freud, cuja marca central dessas sociedades eram duas: a ausência de propriedade privada da riqueza, ou seja, não havia uma classe dominante que controlava a propriedade contra os interesses de outros grupos, e segundo, a ausência de repressão sexual na criança em qualquer das fases da libido. Por isso que o Reich, pensando a partir do Marx, ou seja, o Reich tem uma leitura muito sofisticada do Marx e não uma leitura simplista como é comum, o Reich vai perceber que a ideologia não era apenas um conjunto de ideias erradas ou equivocadas sobre a realidade. Como um bom materialista que o Reich era na época, a ideologia não poderia fazer a si própria, como num passe de mágica. Ela tinha que corresponder ao próprio sistema histórico em que ela nasceu. A ideologia correspondia às relações sociais dominantes de uma época. Se a ideologia carregava em si o núcleo irracional, ela correspondia necessariamente a um conjunto de relações irracionais. A ideologia burguesa e seu núcleo irracional antissexual, capaz de anular a potência criativa, agressiva e rebelde do trabalhador, correspondia à própria lógica irracional do sistema capitalista. Se a tese do Reich está certa, no que eu acredito que sim, o capitalismo teria que adequar a sexualidade do sujeito, ou seja, reprimir as necessidades da libido, de modo que o corpo e a estrutura psíquica das massas se adaptassem ao domínio da propriedade privada e à mercantilização da vida. Não bastava apenas a burguesia e seus intelectuais dizerem que as coisas eram assim mesmo. Não bastava apenas a polícia reprimir, prender ou matar líderes operários, grevistas e outros. Não bastava conduzir longas jornadas de trabalho na base do chicote, como era comum, e da ameaça de fome. Era necessário que a estrutura do corpo e psíquica se moldassem em função do sistema econômico, de modo que, frente à situação mais absurda que alguém pudesse vivenciar, ele a aceitasse, não pela força, mas como se ela fosse inevitável e natural. E é justamente isso que vai acontecer. Com a industrialização, o assalariamento, as jornadas de trabalho longas, o desemprego em massa e o pleno predomínio político e social dos grandes proprietários, vai se impor um completo sistema de controle e gestão da sexualidade. Manuais médicos de combate à masturbação infantil, técnicas de se amarrar as mãos das crianças na hora de dormir, repressão dos jogos sexuais infantis, mas também criminalização do aborto e da homossexualidade e criminalização do sexo no ambiente de trabalho são apenas alguns dos exemplos do sistema de controle capitalista da sexualidade e da sexualidade genital.
assim como a repressão das necessidades da libido, né, de modo mais amplo. Extensas jornadas de trabalho, mercantilização de todos os aspectos da vida, isolamento pessoal, insegurança generalizada pelo desemprego em massa e empobrecimento de boa parte da classe trabalhadora, vão criar todo um esquema de repressão das necessidades da libido oral, por exemplo, e vão enfatizar os aspectos da libido anal ligado ao controle e à contenção. O Reich vai dizer que o capitalismo, enfatizando o seu domínio sobre a libido anal, vai produzir sujeitos sádicos e masoquistas capazes de se adequarem à ordem dominante capitalista, enquanto as necessidades da libido oral e genital, por exemplo, ficam reprimidas, insatisfeitas ou relegadas a segundo plano. É em torno dessa economia sexual, como diz o Reich, que se monta toda a moral antissexual capitalista. Por isso a estrutura psíquica das massas se identifica com as classes dominantes, porque, por um lado, o seu masoquismo impõe a aceitação sem questionamento da autoridade, no caso da autoridade burguesa, e, por outro lado, os impulsos sádicos produzidos a partir daí, no organismo do sujeito, fazem com que ele se identifique com as classes dominantes, na expectativa de que ele possa ser, em algum momento ou de alguma forma, tão dominante e violento quanto é a própria burguesia. Por isso que a aceitação da ordem dominante capitalista não depende da posição de classe das massas, mas da força da moral antissexual que representa o núcleo irracional da ideologia capitalista. O modo como essa moral antissexual burguesa vai encontrar uma representação tão forte no nazifascismo é um tema para os nossos próximos vídeos. É isso, obrigado.